Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre o empate de ontem, né? Segundo empate consecutivo do Vasco no Campeonato Estadual, que leva o Vasco aí a 2 pontos na competição e um empate frustrante, né? O Vasco criou oportunidades, teve um pênalti perdido pelo Jair, né? A grande figura do jogo foi o goleiro do Bangu, né? Fazendo defesas ali muito importantes. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre a partida de ontem, quem se destacou, quem foi mal no jogo. Vamos falar também sobre o elenco principal do Vasco, porque provavelmente a gente deve ter mais jogadores sendo pinçados aí, né, do time principal já para o próximo jogo do final de semana contra o Boa Vista, né, lá em Bacaxá. E vamos falar sobre outros assuntos aí, como Copinha, Copa São Paulo. O Vasco volta a campo aí agora pelas oitavas de final da competição contra o Flamengo de São Paulo, né, visando aí a passagem para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Sub-20. E vamos falar de mercado da bola. Tem renovação de contrato aí gerando muita polêmica dentro do Vasco nesse momento, né? A renovação do Pablo Verratti. Vamos falar também sobre as renovações do Paulinho, do nosso goleiro Léo Jardim e também do atacante Ryan, que está despertando interesse aí de muitos clubes de fora do Brasil, mas também aqui do futebol brasileiro. Pois é, o Palmeiras também está de olho no jogador e vamos falar aí da busca do Vasco, segue fazendo aí por atacante, né? O Vasco segue buscando aí atacante de lado de campo, né? O angolano Lloyd Augusto segue negociando com o Vasco e também para a vaga de centroavante, né? O Vasco buscando aí uma reposição ou pelo menos um jogador para brigar por posição com Pablo Verratti. Então, primeiramente, quero convidar você a acompanhar, assistir o nosso vídeo aqui até o final para você não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia que a gente vai estar trazendo. Quero também convidar todos vocês, torcedores do Vasco aí, que ainda não são inscritos aqui no canal, a se inscreverem, né? Lá embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se, né? Dá uma paradinha, dá uma pausa no vídeo, vai lá embaixo, clica lá para você se juntar aqui ao maior canal de notícias do Vasco no YouTube. E como sempre eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, né? Deixando aquele like, deixando aquele joinha lá embaixo do nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso canal, né, que não para de crescer a cada dia. E como eu peço a ajuda de vocês, eu também tenho que dar uma ajuda para a rapaziada, né? E como eu sei que a situação financeira, né, a situação de grana do Brasil está muito complicada, eu quero ajudar você a poupar, né, a salvar uma grana na sua conta de luz, ó, 30% que você vai economizar. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui agora e a gente já volta com as notícias do Vascão. Então, rapaziada, a novidade é a seguinte, cara. Eu sei que a situação no Brasil está extremamente complicada, inflação nas alturas, os juros mais altos ainda, e eu sei que tem muita gente que está querendo economizar, né, juntar uma graninha, e a novidade que eu vou trazer para vocês é o seguinte, cara, uma empresa chamada Alexandria, que traz energia limpa, né, e ela traz para você uma economia de até 30% na sua conta de luz mensal, sem você precisar gastar um centavo, você não precisa fazer nenhum tipo de investimento. A Alexandria, como eu falei, ela fornece energia limpa, né? Energia que você vai poder consumir na sua casa. Você não precisa aí trocar de concessionária, né? Você não precisa trocar de absolutamente nada. E ela tem parceria com todas as concessionárias espalhadas pelo Brasil inteiro. E quando você assina, né, adere à Alexandria, você não vai ser desvinculado da sua atual, né, concessionária, né, que fornece sua energia elétrica. Você não vai ter a paralisação, né, do abastecimento da energia elétrica na sua casa. E o melhor de tudo, você vai ter uma economia que vai bater no seu bolso aí de até 30%. Vou dar aqui um exemplo para vocês, tá? Se a sua conta de luz hoje é de R$200, você vai economizar R$60, que, meu irmão, dá para você ir no mercado, fazer uma comprinha para sua família. Dá para levar a família aí para fazer um passeio, né? Fazer uma viagem de final de semana. E para aderir, cara, o melhor é que é muito simples, né? Ou você escaneia esse QR Code que está aqui na tela agora, menos de 2 minutos você consegue fazer lá a sua adesão. Ou, se você não quiser escanear o QR Code que está na tela agora, eu vou deixar o link para você fazer a sua adesão lá rapidinho no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje.
E aí você vai ser direcionado lá para o site, né, da Alexandria, vai preencher todos os seus dados rapidinho, acho que em 2 minutos você consegue fazer isso. E, cara, o melhor de tudo, em 60 dias você já vai ter esse desconto na sua conta, né, de luz aí, tudo certinho, vai economizar uma grana muito bacana. E ó, só tem um detalhe, não pode esquecer, para você aderir, a conta de luz da sua casa ou enfim do seu escritório tem que estar no seu nome, tá? Tem que bater os nomes ali para não ter nenhum problema. Então, se você está assistindo o vídeo, quem paga a conta de luz da sua casa é a sua mãe, ou a sua esposa, ou o seu marido, passa o nome dessa pessoa, beleza? Então, não perca essa oportunidade. 30% de desconto na sua conta de luz. QR Code está aqui, o link está no primeiro comentário fixado. Ó, Vascaíno ajuda Vascaíno. Então, tô dando uma moral para vocês, para você poder economizar na sua conta de luz, beleza? Agora, bora pro vídeo aí com as notícias do Vascão. Então, quem quiser, corre lá. Quem quiser não, todo mundo deveria querer, né? Que salvar dinheiro, economizar uma grana, meu irmão. Eu, sinceramente, estou aí fazendo de tudo para poder economizar o que eu puder. Então, corre lá. Primeiro comentário fixado, então já clica não, aponta a sua câmera para o QR Code que estava na tela lá, ou está na tela aqui agora, para você tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando do empate de ontem. Na verdade, começar falando da Copa São Paulo, né? Porque o Vasco volta a campo hoje às 7 horas da noite, horário de Brasília, né, para disputar as oitavas de final da Copinha, Vasco e Flamengo. Não é o Flamengo do Rio, não, o Flamengo de São Paulo. O Flamengo aqui do Rio, a mulambada, já foi eliminada pelo Red Bull Bragantino. Então hoje Vasco e São Paulo de Flamengo valendo vaga nas quartas de final da Copinha, né? O Vasco vai ter o reforço do Maxwell Alegria, do Lincoln, né? A gente vai buscar essa classificação aí para poder seguir vivo, seguir buscando aí o título da Copa São Paulo. Então desejar boa sorte para a molecada, entrar focado. Espero que a molecada aí faça um grande jogo, conquiste uma vitória e passe de fase aí mais uma vez para quem sabe, né, buscar esse título que a gente, ó, já não ganha há muito tempo da Copa São Paulo. Mas falando agora sobre o Campeonato Carioca, ontem o Vasco voltou a campo para enfrentar o Bangu, segunda rodada do Campeonato Estadual. Lembrando que dos grandes, só o Botafogo venceu até agora, né? O Flamengo tem uma derrota e um empate, Fluminense tem uma derrota e um empate, e o Vasco agora com 2 empates aí na competição, né? E ó, falar o seguinte para vocês, tá? Se tem um jogador que foi o craque da partida, foi o goleiro do Bangu, irmão. O cara pegou pênalti, pegou algumas finalizações ali, cara, impressionante do Bruno Lopes, do GB, enfim, jogadores ali que chegaram muito perto, né, de fazer o gol pro Vasco e acabaram parando no goleiro do Bangu, peço perdão, né, o goleiro ali que fechou o gol, foi o grande nome do jogo, né, pelo lado do Bangu e do lado do Vasco, cara. Eu acho que a gente tem pontos para se destacar, né. Primeiro, pontos negativos. Eu acho que De Luca e Zé Gabriel, irmão, se esses caras forem colocados em campo no próximo jogo, irmão, é pra puxar cabelo aqui e arrancar cabelo da cabeça, porque não dá. Os caras estão jogando de sacanagem. Notoriamente, os caras estão jogando de má vontade ali no primeiro tempo e acabou prejudicando. O Vasco prejudicou os outros jogadores. Por exemplo, o JP ficou muito sobrecarregado no meio de campo. O garoto não conseguiu praticamente encostar na bola porque o Zé Gabriel e o De Luca não procuravam jogo, não marcavam ninguém. Coitado do JP, foi sacado ali no segundo tempo. Achei até uma injustiça com o moleque, né? Mas, enfim, também tivemos destaques positivos, né, cara? O nosso goleiro, Daniel Fusato, estreou bem, seguro, não comprometeu. Gostei. Cara, a galera vai me criticar aqui agora, tá? Mas eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que eu vi. Eu gostei do Souza. Eu sei que o Bangu não tem muita coisa a oferecer, mas no jogo de ontem, jogou sério, não errou nada, se antecipou muito bem em várias jogadas, adiantou muitas vezes bolas ali, cara, de puxada de contra-ataque. Achei que o Souza foi bem, jogando como zagueiro. Sei que muita gente vai falar, pô, Mário, mas foi contra o Bangu. Irmão, mas eu tô analisando o jogo. E no jogo de ontem, o Souza não comprometeu ali defensivamente e aí ajudou também ali em várias jogadas ali de puxada de contra-ataque. Gostei do Souza, gostei do Luiz Gustavo também na zaga, um zagueiro forte, canhoto, fez bons lançamentos. Gostei muito, para mim o principal jogador do Vasco, sem sombra de dúvida, foi o Paulo Ricardo, né, o lateral direito, que chamava de Paulinho antigamente, agora o nome dele virou Paulo Ricardo, porque a gente já tem o Paulinho agora, né, que vai jogar no meio de campo. Gostei muito, jogador que tá pronto pro profissional, tá pronto ali para poder brigar por vaga com PH, com Puma, tá? Um moleque que hoje vai pra Granja Comari, né? Se apresentar à seleção brasileira sub-20. Então, parabéns, Paulinho, Paulo Ricardo aí, né? Como você quer ser chamado. Grande partida mais uma vez. Para mim, os 2 jogos do Vasco, ele foi o melhor nas 2 partidas.
fez um gol no primeiro jogo e ontem foi o principal articulador das jogadas ofensivas do Vasco. E vou falar para vocês, cara, no segundo tempo, as entradas do Jair, do Paulinho, do Maxime e do Jean Davi, cara, me surpreendeu positivamente. O Jair e o Paulinho já sabem o que esperar. São dois caras que são muito bons de bola, apesar do Jair ter perdido o pênalti, fez um bom segundo tempo, se movimentou, criou oportunidades, o Paulinho a mesma coisa, mas eu fiquei impressionado positivamente com a movimentação, com a força de vontade, com a dedicação do Maxime Domingues. Se apresentou o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro ele estava buscando a bola, distribuindo o jogo, marcando, né, chegando junto em algumas jogadas, até nem levou um cartão amarelo que deveria ter tomado ali numa solada que ele deu. O Jean Davi começou um pouquinho acanhado, né, um pouco mal ali no jogo, mas depois também se soltou, criou boas oportunidades de ataque ali, ofensivas, fez boas jogadas de linha de fundo. Eu sei que é muito pouco, que é contra o Bangu. Mais uma vez eu repito, é contra o Bangu. Mas eu tô analisando o jogo, eu tô analisando o que eu vi. Eu gostei, cara, gostei ali, acho que os jogadores se movimentaram, acho que mereceu a vitória, acho que até por mais de um gol, acho que o resultado ali deveria ter sido 2 ou 3-0 pro Vasco. Mas é isso, cara, futebol é assim. O time do Bangu se fechou, o goleiro do Bangu fez uma partida que vai ficar na memória dele para sempre e acabou que o resultado ficou no 0-0, né? O Vasco chega a 2 pontos, fica ali, né, numa situação não muito confortável. E aí fica agora aquela questão. Próximo jogo é contra o Boa Vista, né? A partida que vai acontecer em Bacaxá. Eu espero que o Carille ele ofereça mais jogadores do elenco principal, né, do time titular, para poderem entrar nesse jogo para o Vasco buscar a vitória. Senão vai ficar difícil, cara. Se o Vasco empatar mais uma ou perder esse jogo para o Boa Vista, meu irmão, aí fica até arriscado da gente não se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual no final dessa fase aí de todos contra todos. Mas enfim, seguindo aqui agora o nosso vídeo, né, vamos falar sobre o mercado da bola, cara. A situação de renovação de contrato. Primeiro, eu acho que ele está muito próximo, né, de anunciar renovações do Léo Jardim, do Paulinho, do Puma Rodrigues e do Ryan, tá? Ryan que tá servindo a seleção brasileira, vários clubes interessados na sua contratação, mas o Vasco quer renovar o contrato dele primeiro, e deve acontecer. E aí tem a situação polêmica envolvendo Pablo Verrete, né? O Verrete tá pedindo um salário de R$1 milhão por mês, tá pedindo uma renovação de contrato por 2 temporadas, por 2 anos. E, cara, vou falar pra vocês, tá? Eu, Mário Coelho aqui, tá falando pra vocês, é opinião minha. Eu sou fã do Verrete, acho que é um cara que chegou e ajudou demais. Sou muito grato, tá? Eu tenho uma dívida com o Verrete muito grande, porque ele ajudou o Vasco a não cair em 2023. 2024 foi artilheiro da Copa do Brasil, ajudou demais o Vasco. Mas, cara, eu acho que o Verrete tem que ser grato ao Vasco também, tá? Vou ser bem sincero aqui, o Vasco tirou o Verrete do Belgrano, um clube que ninguém conhecia, ninguém sabia que era Verrete. O Verrete lá no Belgrano, na Argentina, ele ganhava um salário de R$40 mil por mês. Ele veio pro Vasco para ganhar 250 mil, né? 6 vezes mais do que ele ganhava lá no Belgrano. Depois desse salário de 250 mil em 2023, em 2024, o Vasco renovou com ele para ganhar 500 mil, ou seja, para ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava na Argentina em menos de um ano. E agora o cara tá pedindo R$1 milhão e 2 anos de contrato. O Verrete ele tem 37, vai fazer 38. 2 anos, ele vai ter 40 anos. Então, cara, eu acho que a gente tem que botar um pé no freio agora e discutir isso. Eu acho que o torcedor do Vasco ele tem todo o direito, tem toda a razão de argumentar, de discutir. Eu sei que a gente quer que o Verrete fique, mas a gente também tem que entender, será que vale a pena você gastar no total, né, a somatória desses 2 anos de contrato, pagando R$1 milhão de reais por mês por Verrete, não vai passar de 30 milhões de reais, que são 24 milhões só de salário por mês, mais FGTS, mais férias, mais bonificações. Então, cara, são 30 milhões de reais. Será que com 30 milhões o Vasco não consegue trazer um atacante mais jovem com um potencial tão bom quanto o Verrete? É uma discussão que tem que ser tida. E a discussão, a polêmica tá muito grande, né, dos torcedores, nas redes sociais. Ontem, em São Januário, muita gente falando sobre isso. A discussão também tá muito forte dentro do Vasco, de pessoas ali da diretoria. A galera não gostou dessa pedida do Verrete, que está sendo exigente em pedir R$1 milhão. O Vasco chegou a oferecer acho que 700 mil ou 750 mil e parece que ele está aí batendo o pé que quer R$1 milhão. Então, realmente tá complicado, irmão. Eu sou fã do Verrete, já falei, repito, quero que ele fique. Mas eu não sei se vale a pena pagar tudo isso não. Mas, seguindo aqui o vídeo, vamos falar agora sobre o mercado da bola. Como vocês sabem, o atacante Ryan, né, um garoto de 18 anos aí que está servindo a seleção brasileira.
tá despertando interesse em muitos clubes, né? Lá na Europa, por exemplo, tem interessados ali em Portugal, que é o Porto, na Itália tem a Fiorentina e tem o Milan, na Inglaterra tem o Aston Villa e o Southampton, na França tem o Lyon, e aqui no Brasil já tinha tido interesse do John Textor, né, que já tinha feito uma proposta para comprar o Ryan, o Vasco recusou, e agora parece que o Palmeiras também entrou em contato com o Vasco, né? O Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, gosta do Ryan e gostaria de contar com ele. Parece que o Palmeiras estaria até disposto ali a fazer um bem bolado, né? Pegar o Ryan por empréstimo até o final do ano com a opção de compra, né? Num valor ali, acho que de 20, sei lá, 30 milhões de euros. E aí talvez o Vasco receber alguns jogadores em troca, né? O Vasco tem interesse no Rony, no Murilo, talvez algum outro jogador do Palmeiras, mas é uma negociação muito complicada, né? Principalmente por empréstimo. Por quê? Primeiro, o Ryan tem que querer jogar no Palmeiras e segundo, os jogadores do Palmeiras têm que aceitar jogar no Vasco. O Rony tem um salário de 1.300.000, o Murilo tá muito bem por lá, a torcida adora o Murilo por lá, então, cara, é uma negociação muito difícil, eu acho muito complicado de ser concretizada. Eu não vou falar que é impossível, porque nada no futebol é impossível, as coisas às vezes podem acontecer, mas eu acho bem improvável que essa negociação vá à frente aí entre Vasco e Palmeiras pela situação do Ryan. E aí o Vasco tá buscando outras possibilidades de mercado pro ataque, né? O Vasco segue negociando com o atacante angolano, né, o Lloyd Augusto, jogador de 24 anos. Já falei e repito aqui mais uma vez, a gente não pode analisar jogador com vídeos de melhores momentos aqui do YouTube. Isso é um risco, a gente já cometeu erros no passado, falando que jogadores poderiam chegar e ajudar, como foi o caso do Emerson Rodrigues, como foi o caso do Luiz Cangá, como foi o caso do próprio Jean Davi, que fez um bom jogo ontem, mas no DVD é maravilhoso. Então a gente tem que botar o pé no freio e analisar. No geral, esse cara nunca jogou uma primeira divisão de Portugal, ele estava lá jogando segunda divisão de Portugal, agora ele está jogando na Turquia, uma liga extremamente fraca e não tem números maravilhosos. Então o torcedor do Vasco, às vezes ele se ilude, né, com melhores momentos aqui do YouTube. Então calma lá, vamos analisar, será que realmente vale a pena? Se chegar, irmão, é óbvio que eu vou torcer para dar certo. Mas o Vasco está negociando com o jogador e o Vasco está aí também negociando com o Brian Rodrigues, atacante uruguaio que joga no México. O Vasco segue conversando com o Rony, com o Wanderson, enfim. A situação não tá fácil, né, para trazer esse jogador de lado de campo, mas o Vasco segue buscando aí essa situação para poder tentar resolver o mais rápido possível. Então agora é isso, aguardar, tem o final de semana pela frente, mais um jogo aí que o Vasco vai ter. Semana que vem o Vasco encara o Madureira com a estreia do Carille e do elenco principal lá em Manaus. E tomara que até lá o Vasco já tenha aí contratado esse jogador e talvez um atacante, né, um centroavante, para brigar por posição com o Verratti, caso o Verratti continue no Gigante da Colina. Beleza, galera? Então não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!